Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos nessa sexta-feira, nesta manhã de sexta-feira. Juntos nós vamos ler mais 6 capítulos do livro de Salmos e nós já estamos finalizando o maior livro da Bíblia e o mais conhecido. E eu não vejo a hora, minha expectativa é muito grande. Hoje nós vamos ler do Salmo 127 ao Salmo 132, tá certo? Mas antes eu quero realizar aqui uma oração. Nosso Deus e amado Pai, que o Senhor venha abençoar esse devocional, esse momento com o Senhor. Eu te louvo, te agradeço por mais uma manhã de sexta-feira estar aqui, por receber esta oportunidade de pronunciar a tua palavra. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. O Salmo 127 é de Salomão, o rei Salomão, o homem mais sábio do mundo, e é um cântico de peregrinação, né? A nação de Israel cantava este salmo quando estava indo em direção à casa de Deus. E o Salmo 127 diz assim no versículo 1 e começa assim: Se não for o Senhor, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimentos. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. É muito forte. Então, diz aqui as Escrituras Sagradas, é muito interessante o propósito desse salmo, é afirmar que a dependência de Deus para o sucesso de todas as áreas da nossa vida. Então, aqui, o sucesso de todas as áreas da nossa vida, nós temos que confiar em Deus. Salomão nos dá aqui, neste salmo, tá aqui o cachorrinho, pastora já vai pegar ele aqui pra gente. Neste salmo aqui de peregrinação, que nos dá aqui um entendimento, ele começa afirmando: se o Senhor não construir, edificar a casa, é em vão. É o trabalho dos que edificam. E se ele não guardar a cidade, também é em vão. O vigia e o sentinela. Ele está aqui apontando o resultado. Que o resultado, desculpa, não está na força do nosso braço. Que o resultado não está em quanto tempo nós vamos trabalhar, né? Mas a Bíblia fala que maldito é o homem que confia na força do seu braço. Então, mas é na confiança, nós temos que confiar no Senhor. No verso 2 do Salmo 127, diz assim: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente pelo alimento. Trabalha, trabalha, trabalha. Mas a pessoa não confia em Deus. Será tudo inútil. E então este salmo está levando aqui a gente a confiar no Senhor Deus de Israel. E não é pelo trabalho, é a gente esperar em Deus, é confiar em Deus. Pastor, então não tem que trabalhar? Sim, temos que trabalhar, mas o que adianta eu trabalhar e não confiar em Deus? Se você tem esperado em Deus, continue esperando em Deus, porque Ele vai te abençoar. Ele termina aqui destacando as bênçãos dos filhos, filhos de herança do Senhor. Lançar para os seus propósitos a dependência de Deus. Amém? Ele exorta que a dependência, lançar as ansiedades, lançar as preocupações e viver na dependência do nosso Deus. O Salmo 128 também, que é um salmo extraordinário, um salmo muito abençoado. Nós temos aqui, não temos o autor definido, é um canto de peregrinação também, e este Salmo 128 é conhecido como Salmo da Família. Ele exalta aqui as bênçãos
que acompanha o temor ao Senhor. Do verso 1 ao verso 4 do Salmo da Família, o Salmo 128, diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor. E se tem uma coisa que nós temos que buscar dia após dia, é o temor ao Senhor. Como é feliz o homem que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, e os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém e todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Amém? Então este salmo aqui, ele vai declarando que bem-aventurado, feliz é o homem que teme o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? O temor do Senhor, muito forte. Do verso 3 ao verso 4, que nós já lemos, ele descreve aqui a bênção de uma família próspera. A bênção de uma família próspera não está na sua conta bancária e nem no tamanho do seu matrimônio, né? A bênção de uma família e a sua prosperidade é uma família que numa esposa que seja ali como uma videira frutífera e os seus filhos como os rebentos da oliveira ao redor da mesa. Você sabe que tem pessoas que são ricas, têm dinheiro, mas não têm prosperidade. Tem pessoas dentro da casa, mas não têm família. Eles não sentam à mesa. Pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm uma família para sentar à mesa, para tomar um café, para almoçar, para conversar, para ter um diálogo. Não tem mais. Não tem mais comunhão, não tem paz. Então, isso é prosperidade. É você ter uma família para sentar na mesa. É você ter a união, o amor, o carinho. Então, o dinheiro nada compra isso. Tem coisas que não compra isso. Uma família e os filhos e a esposa junto à mesa. Isso sim é a prosperidade. Isso é algo glorioso. Salmo 129, também aqui é o cântico de peregrinação, que não tem o autor definido. O propósito dele é lamentar a opressão sofrida por Israel e afirma a justiça de Deus. Então este salmo aqui, o salmista começa declarando que Israel está sendo oprimido desde a juventude, mas os opressores não irão prevalecer. E sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Tanto Israel, Jerusalém, como nós que vivemos a fé. Mas pode ter certeza, todos que têm nos perseguido, eles não vão prevalecer. O Salmo 129 diz assim: muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Que Israel o repita. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguirão vencer-me. Então oprime desde a nossa juventude, mas não vão conseguir vencer. Aqui está escrito o salmista. O salmista está falando a nação de Israel desde o seu início. E vai ser assim até o final. Perseguição, mas eles não vão prevalecer. Israel é um país bem pequenininho, atacado por tudo e por todos, mas sempre quem prevalece é Israel. Então, às vezes, nós estamos aqui assistindo momentos como esse que nós estamos assistindo hoje, né? E esquecemos que não vai ser o primeiro e nem o último, que sempre vai ter esta guerra, vão se levantar essa nação, mas eles não vão prevalecer, porque esta nação foi escolhida por Deus. Então, desde a juventude somos perseguidos. No verso 3, no verso 4, que diz assim, olha só a palavra de Deus, que nós somos, o Senhor é justo. O Senhor é justo, no verso 3. Passaram o arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. O Senhor é justo. Ele libertou das algemas dos ímpios. Retrocedem envergonhados todos os que odeiam Sião. É como se fosse um arado rasgando na terra.
mas eles não vão prevalecer, porque esse é o nosso Deus. Lembra do filme que Jesus estava ali, a paixão de Cristo, né? Ele pegava aquele chicote, tinha um pedaço de osso, e quando dava nas costas do Senhor Jesus, saía um pedaço da pele. Então, desde a juventude nós somos perseguidos, mas nós vamos prevalecer. É ou não é verdade? Essa perseguição, ela continua. No verso 5 ao verso 8, olha só o que diz aqui. Retrocedem, envergonhados todos os que odeiam Sião. Verso 8. E que ninguém que passa disso seja sobre vocês a bênção do Senhor. Nós os abençoamos em nome do Senhor. E que ninguém que passe diga, seja sobre vocês a bênção do Senhor. Nós temos essa bênção e isso é algo glorioso. O Salmo 130 de peregrinação também, nós aqui também não temos o autor definido. O propósito do Salmo 130 é clamar a Deus por perdão e esperar a sua misericórdia. Está aqui Salmo 130 do verso 1 ao verso 2, que diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos e as minhas súplicas. Amém? Estejam atentos os meus ouvidos e as minhas súplicas. Então aqui o Salmo 130, ele clama a Deus por perdão e espera a misericórdia. E ele continua aqui, ele fala, né, no verso 3 e 4, se Deus levar em conta as nossas iniquidades, as nossas transgressões, ninguém estaria na presença de Deus. Isso é muito forte, que Deus, ele é misericordioso. Deus é Deus. Ele nos perdoa. Então está aqui para que ele seja temido. Se Deus olhar os nossos pecados, ninguém estaria na tua presença. Mas glória a Deus que Jesus Cristo levou sobre si o meu e o seu, os nossos pecados. Este salmo ele termina aqui com a exortação para Israel: esperar no Senhor, pois a misericórdia é a sua redenção plena. Então, com Deus, você que tem esperado, você pode ter certeza que você vai ter a redenção, a vitória, restituição. Ele vai perdoar os seus pecados, vai passar óleo nas suas feridas. Continue em posição, continue esperando em Deus, porque com Deus nós não perdemos, com Deus nós só ganhamos. Tá certo? Vamos lá, o Salmo 131, que é um salmo também de peregrinação. O autor é Davi, então esse salmo é davídico. Então o seu propósito é expressar a humildade e confiança tranquila em Deus. Olha o que diz aqui o verso 1 do Salmo 131, que diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e nem meus olhos são arrogantes. Não me envolvo em coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Amém? Então, o salmista Davi estava falando: eu não sou orgulhoso e nem meus olhos arrogantes. Você sabe que tem pessoas que ela fala assim: poxa, eu não sou orgulhosa. Aí a gente fala assim: toda aquela pessoa que fala que não é orgulhosa é porque ela é orgulhosa. Não. O salmista, ele falou: ó Deus, eu não sou orgulhoso e nem meus olhos são arrogantes. Você tem que saber quem você é, porque Deus, ele resiste o soberbo. Tem pessoa que é orgulhosa sim. Essa era a preocupação de Davi. Você tem que se conhecer. Você sabe que tem pessoa que não aceita exortação. Tem pessoas que não aceitam uma orientação. Tem pessoas que querem estar acima de todo mundo, quer ser melhor do que todo mundo. Tem pessoas que compram para exibir, para aparecer. Se você compra uma caneta, ela compra uma caneta melhor. Se você compra um carro, ela vai comprar uma melhor. Se você compra uma geladeira, ela vai comprar uma melhor. Tem pessoas que é assim. Você tem que saber quem você é. Quem que você é?
Então, não tem problema você dizer eu não sou orgulhoso, graças a Deus. Sinal que você está se conhecendo. Porque tem pessoa que fala, oh, eu não sou orgulhosa, mas é. E tem pessoa que fala que não é orgulhoso e graças a Deus não é. Sabe por quê? A sua vida e as suas atitudes mostram se você é orgulhoso ou não. Então aqui ele tinha medos, o salmista Davi, porque Deus ele resiste o soberbo, o orgulhoso. Então nós temos que procurar ter um coração humilde diante de Deus. Então ele compara aqui a alma de uma criança desmamada que encontrou descanso e paz em Deus. Então essa expressão aqui é muito linda. Alcançou segurança em Deus. É o que diz aqui o Salmo. E ele termina com exortação para que todos venham esperar em Deus, esperar no Senhor, agora e sempre. Agora e sempre. Você está esperando? Continue esperando no Senhor. Não só agora, mas sempre. Muitas são as pessoas que já saíram de posição. Deus quer que você esteja em posição, na fé, e Ele vai te honrar. Você pode ter certeza disso. Não há coisa melhor do que descansar no Senhor. Tá certo? Vamos para o Salmo 132, o último, glória a Deus, deste dia abençoado. Salmo 132, isso é algo glorioso. Tá aqui, ó, também o salmo de peregrinação, nós não temos o autor definido. O propósito desse salmo aqui é relembrar a promessa de Deus a Davi e pedir que ele cumpra. Isso aqui é coisa gloriosa. Por quê? Porque Deus tem promessas para a sua vida. Então não é pecado você falar, ó Deus, cumpra a sua promessa. Não é pecado, não. Você pode falar, ó Deus, cumpra a tua promessa. Manifesta o teu poder e ele vai se manifestar, né? Então tá aqui no verso 6, no verso 9, que como que a arca foi trazida para Jerusalém e o povo adorou no seu santo lugar, né? Davi tinha feito a primeira vez de uma vez errada e agora quando ele fez de uma forma errada, os bois a tropeçaram, Uzar morreu, ele deixou a arca 3 meses na casa de Obed-edom e foram 3 meses que ele foi muito abençoado. Davi falou, poxa, eu quero a arca aqui. E ele foi, ele buscou a arca novamente, mas agora de uma forma certa. Os levitas colocaram no ombro, não em cima da carroça, mas os levitas colocaram a arca no ombro e levaram a arca. Ele continua aqui com uma oração para que Deus lembre da sua aliança e abençoe Sião e cumpra suas promessas. E eu digo para você mais uma vez, pastor, eu tenho promessa. Eu devo orar em cima dessa promessa? Eu devo orar para que Deus venha cumprir esta promessa sim, todos os dias. O salmista Davi aqui, ele estava orando a Deus, cumpra aquilo que o Senhor prometeu. Realiza, ó Deus, realiza. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é Deus. O Deus que começou a boa obra, ele vai terminar. Então isso é muito forte. O Salmo 132 expressa confiança nas promessas de Deus. As promessas de Deus vai se materializar na sua vida. Tem uma canção, se eu não me engano, de Marquinhos Gomes, que fala, não morrerei enquanto as suas promessas não se cumprir. As promessas de Deus vai se cumprir na nossa vida. As promessas de Deus vai realizar uma por uma no nome do Senhor Jesus. E assim nós terminamos mais 6 capítulos e eu quero que você venha ler o 133, 134, 35, 36, 37, 38 e 139. Olha, estamos chegando lá e Deus com certeza vai abençoar. E eu vou ficando por aqui, tem uma sexta-feira abençoadíssima, lembrando a todos vocês que hoje também é dia de a célula Vitoriosas e no sábado o grande culto das mulheres de Deus. Avenida Guapira, 815, às 19 horas neste sábado, o grande encontro das mulheres vencedoras. E no domingo, nosso culto às 18h30, tá certo? E 9 horas da manhã, em caráter especial, nosso culto de celebração, que eu aguardo por todos vocês.
Um beijo no seu coração, Deus abençoe a sua vida e, se assim Deus permitir, até amanhã, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Deus abençoe a todos. Até mais.